Bom dia. Eu queria falar hoje sobre criatividade, mas eu gostaria muito que o que eu tenho a dizer se tornasse um dia, e bem cedo se possível, obsoleto, desnecessário. Não porque o que eu tenho a dizer não seja importante, na verdade eu acho que é muito, e justamente por isso, eu acho que devia ser aprendido em casa, devia ser ensinado na escola, e todas as pessoas deviam saber. A principal coisa é que eu acho que a criatividade não é um talento, não é uma coisa específica da arte. A criatividade eu vejo como um estado natural nosso, e mais do que isso, o estado mais fundamental da vida humana, a característica mais fundamental nossa, para mim é a criatividade, é a maneira de viver uma vida criativa, tendo atitudes criativas, tendo atividades criativas. Eu espero que no final dessa palestra, daqui a mais ou menos 18 minutos, vocês tenham visto como encarar a criatividade de uma maneira mais natural, que pode ser usada para as artes, tudo bem, mas principalmente na vida. E eu vou tentar explicar o que eu chamo os três princípios de uma vida criativa, de uma inteligência criativa, que vai fazer com que a energia criativa da vida possa se acumular e que vocês possam aplicar ela onde vocês quiserem. Se for nas artes, ótimo para quem gostar, mas também na saúde, no corpo, nos relacionamentos e principalmente nas escolhas que vocês façam na vida. Antes de começar, eu queria contar um pouquinho da minha história, da minha formação, que é muito mista, mas para que vocês compreendam de onde é que essas ideias estão surgindo. Eu sempre me interessei por criatividade, não foi uma escolha fácil para mim, porque eu acabei me enfiando em todos os assuntos que me interessavam, e foi difícil começar uma carreira profissional que tivesse sentido, principalmente no mercado. Então, eu hoje me organizo em duas frentes, uma delas produzindo, com design, com arte, com ilustração, com música, apesar de que eu decidi conscientemente não ganhar dinheiro com música, acho que eu fiz uma boa escolha. E, por outro lado, tentando passar para frente o que eu aprendi como professor, como palestrante, como yogi e também como hipnoterapeuta. Então eu gostaria de começar a contar essa história pela hipnoterapia e pela hipnose clínica, que traz uma metáfora que eu acho que é muito útil para a gente entender a criatividade desse ponto de vista para a vida. A gente tem 4 frequências básicas com as quais o nosso cérebro opera no dia a dia, ok? Da mais relaxada até a mais ativa, acelerada. A primeira delas, a mais relaxada, se chama delta. É a que a gente entra normalmente quando está dormindo, quando está super relaxado. Os mestres de meditação do Tibete acessam essa frequência acordados. E ela está relacionada à reconstrução celular, à liberação de endorfinas, de serotonina, ao hormônio do crescimento. Quem gosta de malhar sabe que você precisa dormir, precisa relaxar bem para que o corpo possa se desenvolver. E imagina a onda delta como sendo assim, um mar bem tranquilo. Um degrau acima a gente tem a faixa chamada teta, que é ainda relaxada, mas acordado agora, atento. E a gente pode imaginar, não sei, vocês conversando com seus amigos, bem relaxados, acordados, mas relaxados. Essa frequência, chamada teta, está relacionada principalmente com o aumento da criatividade, com o aprendizado e com o aumento da memória. Então, guarda essa informação no cantinho. A terceira frequência é chamada de alfa, que é ainda relaxado, mas ativo, atuando no mundo, com uma certa calma, com uma certa tranquilidade, com uma certa confiança. O próximo
degrau, que é quando as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas, é a chamada frequência beta. As 3 primeiras ondas são ondas simétricas: delta, teta, alfa, simétricas no sentido de que elas são estáveis, e beta, assim, ó. Ou seja, é uma onda errática e é responsável pelo nascimento do estresse, pelo começo da ansiedade, pela produção de cortisol, de adrenalina. Então, a gente tem 4 frequências, sendo que 3 delas são estáveis, são gostosas e permitem que a gente atue na vida plenamente. E uma 4ª que é para emergências, ok? Guarda essa informação. Próximo. Para falar um pouquinho do yoga e da meditação, foram coisas que eu me interessei logo cedo na vida. Eu tinha 16 anos quando comecei a buscar meditação, um pouquinho mais tarde com o yoga. Não porque eu estava curioso, mas porque eu estava extremamente estressado, estava extremamente desconfortável com a minha vida, com as coisas como elas estavam acontecendo. E o que eu aprendi, que não é exclusivo do yoga, várias outras disciplinas ensinam isso, mas o que eu aprendi é que o corpo, a respiração e a mente, a maneira como acontece o diálogo interno, a maneira como você dialoga com você mesmo, e até a falta de necessidade do diálogo interno, de tão tranquilo que você está, que é isso que se chama de meditação, essas 3 coisas são indicadores do seu estado interior, dessas frequências, e também são portas, são controles com os quais você pode interferir de uma maneira benéfica na maneira como você está se sentindo e, por causa disso, atuando no mundo, se comportando. Recentemente eu assisti um documentário sobre a vida do Nikola Tesla. Quem conhece esse cara? Ele é o responsável somente pela tecnologia wireless, corrente alternada, ou seja, toda essa eletricidade que está rolando aqui, e mais outras 700 patentes no nome dele. Nesse documentário falava uma coisa muito interessante, que a frequência básica da Terra e a frequência dos organismos vivos do planeta operam na mesma faixa, entre 6 e 8 Hz. É claro, isso é um dado técnico, mas ele é muito interessante, porque para a nossa metáfora, ela é exatamente a fase de transição entre o estado de espera relaxada, espera tranquila, e a ação, entre teta e alfa. Então repara, a transição entre observação, simplesmente estar parado observando numa boa, e escolher agir, porque você percebeu que a ação é importante, é legal, conscientemente tomou essa decisão, é exatamente o estado que todos os animais estão, que pensa num lobo alfa, que projeta uma energia forte, mas ao mesmo tempo centrada, tranquila. Então, a gente tem uma medida, um ritmo natural da vida que acontece no nosso planeta e que também dita o nosso rumo. Guarda mais essa informação, vamos dar mais um passinho à frente. Para falar um pouco de design, já que é o D do TED, eu conheci o Design Thinking e me apaixonei logo de primeira. E agora está super na moda, né? Design Thinking, inovação, é o que está bombando hoje. Mas o que me atraiu foram os 3 pilares do Design Thinking, que são empatia, colaboração e experimentação. Para falar de empatia, vou perguntar uma coisa. Quem você acha que tem mais tempo ou disponibilidade para se colocar no lugar do outro? Quem está relaxado, de bem com a vida, ou quem está tenso, reagindo, em estado de reação? Para falar de colaboração, que é o segundo pilar, a vida hoje enfrenta vários problemas que são velhos, são antigos. E como é que vocês acham que a gente pode levar uma vida mais criativa? Sendo colaborativos uns com os outros, tem cada vez mais gente no planeta, ou continuando a viver de maneira competitiva?
E o terceiro pilar, que é a experimentação, eu acho que é óbvio. Qual dos estados influencia mais a criatividade? Qual dos ambientes influencia mais a criatividade? Um ambiente onde você pode experimentar, onde você pode brincar, ou um ambiente onde você não pode errar de jeito nenhum, onde você está sempre sendo avaliado, onde errar é um pecado. Acho que não precisa nem pensar muito, né, para entender como é que essas três coisas se relacionam com a criatividade e principalmente com o incentivo dela. E porque o tema é educação e criatividade, eu também queria falar um pouco sobre isso. O nosso desenvolvimento, desde que a gente nasce até a adolescência e a vida adulta, passa na ordem correta em cada um desses 4 estados, ok? Então a gente nasce super relaxado, super aberto, até frágil, né? O bebezinho é tão frágil quando nasce, porque ele está em delta total. E ele vai crescendo e vai se fortalecendo e crescendo para teta, aonde com 3, 4, 5, 6 anos a criatividade e o aprendizado estão no máximo, mas num ambiente relaxado. Naturalmente a criança vai passando para a alfa. Vocês já repararam como é que uma criança de 8, 9, 10, 11, 12 anos, que foi criada de maneira mais ou menos equilibrada, é segura de si? A gente vê tantos exemplos disso. Não sei quem tem filho aqui, eu tenho 2 filhos que não cansam de me espantar. E aí surge a adolescência. É o momento da vida estressante por natureza. É aí aonde a frequência beta entra em ação. E não tem adolescente que não vai se estressar, isso é impossível. Então a gente tem até um pouco de... compreende um pouco melhor, fala assim, tá certo, está na fase dele. Agora, levando isso em consideração, eu queria falar coisas que eu considero muito importantes. A primeira é a seguinte: o ritual de passagem para a vida adulta é o retorno consciente para o seu estado alfa, aonde você recupera uma certa graça, uma certa tranquilidade para passear entre os estados ativo, de espera e relaxado. Alfa, um degrau abaixo, teta, calma, observa e relaxa. Então a escolha sobre quando agir, quando esperar e observar, só. E aí você pode, através dessa observação, decidir agir de novo, se você acha que necessita de um pouco mais de ação, volta, observa novamente, não tem mais o que fazer, relaxa. Esse passeio, essa certa liberdade para passear entre as frequências é o que eu chamo de viver de maneira criativa. Então o retorno ao estado de observação, de calma, conscientemente, é o que eu chamo de ritual de passagem para a vida adulta. A segunda coisa é que as crianças devem ser, na minha opinião, protegidas do estresse até que chegue a hora, porque elas vão enfrentar. Todo mundo aqui já foi criança, eu espero. E a gente deve proteger as crianças para que elas não se atrapalhem no seu processo de aprendizado. É o ambiente relaxado, tranquilo, brincalhão. Elas aprendem assim, não precisa botar pressão. E isso me leva à terceira coisa, que quem quiser ensinar qualquer coisa e estiver escolhendo a coação, estiver escolhendo ensinar na base da pressão, na base da ameaça, está escolhendo a pior estratégia possível de ensino. Não é? E eu acho que isso nem pode ser chamado de estratégia, isso é simplesmente não ter entendido nada. E, bom, resumindo, recapitulando essa história toda, acho que eu contei muita coisa e eu queria traçar uma linha mestra em volta da criatividade. O resumo da história é: enxergar a criatividade não só pelo lado artístico, mas pelo lado humano. A criatividade como um estado, uma maneira de atuar na vida, de fazer escolhas conscientes e não de reagir o tempo inteiro. Um pouco de calma para olhar e usar esses 3 princípios que são ação, espera ou paciência, observação e relaxamento. Repara, o estado de ação consciente, que eu chamo de alfa,
ou simplesmente agir por escolha, ele flerta com o estado de observação. Então, significa que se eu não tenho tempo de observar e de pensar, se eu não me dou calma, ou se o ambiente não me permite essa calma, eu fico agindo. O nome disso é reagindo. Então, o estado reativo não é nada mais do que o estado ativo, que não flerta com a calma, com a tranquilidade, com a observação, onde não dá tempo de observar, não dá tempo de pensar, não pensa, age, faz. O nosso valor não está no fazer. No mínimo, a vida é o triplo disso. Então, fazer a nossa casa viver num estado de ação constante, fazer constante, não é para como a gente foi programado. O nosso destino, digamos assim, não é esse. É uma vida muito mais tranquila, muito mais de acordo com as nossas capacidades individuais, honestas e originais de cada um. A outra coisa é que esse jeito de funcionar na vida, se dando um pouco mais de tempo, é o jeito mais natural com que a gente gostaria de funcionar de qualquer maneira. E eu acho que isso é uma coisa que a gente pode olhar dentro da gente. Então, para mim, a porta de entrada, além dessas, observar o seu corpo, observar como é que o seu corpo está funcionando no campo da gravidade, como é que o seu corpo está criativamente atuando no mundo ou não, como é que a sua respiração está, brincar com uma respiração mais relaxada. Todo mundo aqui já esteve relaxado. Então, é possível pegar isso como estados de aprendizado e espalhar para outras áreas. A última coisa que eu queria dizer é que a gente pode ser um pouco mais gentil com a gente mesmo, se dá mais a chance, se dá mais espaço, se dá mais tempo, antes de tomar as decisões do que a gente tem que fazer para o resto da vida e sempre ter que acertar. Isso não é um jeito legal, todo mundo sabe disso. Então a gente, primeiro de tudo, se permitir esse espaço para que a criatividade possa aflorar. Uma vez que a gente permite esse espaço para a gente mesmo, a gente pode transferir isso na base da osmose mesmo, para os nossos familiares, para os nossos alunos, para quem for a nossa rede de relacionamentos e, em última instância, para a humanidade como nosso legado. E, para terminar, eu queria falar uma frase de um poeta persa chamado Rumi. Quem conhece esse cara? Pouca gente, mas ele é lindo. Ele é do século XIII, já morreu há alguns anos. E essa frase diz assim: eleve as suas palavras e não a sua voz, porque é a chuva que faz crescer as flores e não o trovão. Obrigado. Obrigado, amigo.